Bom, a gente já falou sobre vários tipos de dados, né? Os dois tipos de números no R, o mais comum no R, os inteiros de ponto flutuante, falamos também dos complexos, falamos do tipo de dados caractere, do tipo de dados raw e até do tipo de dados mais complexo, que é os fatores, que tem um lado caractere e um lado inteiros. Bom, agora a gente vai falar de umas constantes que são importantes para o R para descrever situações fora do padrão, tá? Então vamos ver começar por essa que chama, tá aqui na tela, que chama NA. NA são as iniciais de Not Available, quer dizer, não disponível. E basicamente a ideia é a seguinte: eu tenho um questionário e aí alguém não respondeu uma pergunta. Por exemplo, a pergunta era: quantos filhos você tem? Naturalmente, a resposta podia ser 1, 2, 3 ou até 0. Mas se a pessoa não responde, você não pode dizer que é 0. É informação faltante, a pessoa não disse nada. Então esse tipo é o NA, né? Como eu falei, as iniciais de Not Available, que quer dizer não disponível. A gente pode informalmente também chamar de não sei, alguma coisa assim. Bom, então aqui está uma série de continhas que a gente está tentando fazer com esse NA, tá? Bom, naturalmente tem que ser escrito em maiúsculas, tá? No R, essa questão de maiúsculas e minúsculas é importante, tá? Se eu escrevesse com alguma dessas letras minúsculas, não seria isso. Isso aqui é o que eles chamam de uma constante, é um constante do sistema, é um tipo que existe, está lá disponível para certas operações. Bom, a gente está tentando fazer alguma das operações aritméticas com o número 1. O número 1 porque ele é o famoso elemento neutro da multiplicação e da divisão, quer dizer, um número dividido por 1 ou multiplicado por 1 é o próprio número. Então, vou ver, sim, um ponto importante é esse ponto e vírgula. Na verdade, o ponto e vírgula permite que a gente coloque vários comandos na mesma linha. Então, aqui tem as 4 operações aritméticas com o número 1 à direita. Então vamos ver o que acontece. Então vamos usar aquele velho run the current selection line, né? Current line or selection, que a gente obtém ou apertando nesse botãozinho ou indo no menu aqui de code, mas a gente está preferindo sempre usar os atalhos do teclado. Então aqui, ó, caso esqueça, está aqui o tooltip, né, a dica da ferramenta. Esses botõezinhos são chamados de tool também, né? Então, Ctrl Enter a gente aperta, tá? A ideia é a gente usar esses atalhos porque eles não são chamados de atalhos à toa. Eles aumentam um pouquinho a produtividade, né? Que eu não preciso arrastar o mouse até lá, o teclado aqui já está na mão. Então, vamos lá. Ctrl Enter. Bom, eu rodei as 4, deixa eu aumentar aqui a área aqui da console, né? Então eu rodei as 4 operações aí e todas deu NA. Ou seja, se eu somar uma quantidade que eu não conheço, que eu não sei, com 1, o resultado vai ser eu não conheço, não sei. Tá? A mesma coisa, subtração, etc. Bom, vamos ver agora o contrário, tá? A gente está sendo chatinho, né? Porque o computador é o cara mais chato do mundo, né? Quero dizer, a gente está sendo detalhista, né? Porque as coisas no computador são muito detalhistas. Uma vírgulazinha que você esquece pode mudar o resultado de um programa enorme, né? Então agora vamos trocar de lado o número 1 à esquerda nas operações. Vamos ver se muda alguma coisa. Não mudou nada, ok? Bom, e aí vamos perguntar, esse NA é numérico, né? A resposta é não. Bom, que coisa estranha é esse NA, né? Eu posso somar com números, ninguém reclamou aí que estou tentando somar uma coisa que não é numérica com número, e no entanto não é número, tá? Ou seja, eu pude somar, na verdade ele fez essa soma, só que o resultado é NA. Mas a gente já viu na parte sobre esse aqui é mais bom.
Então, a gente já viu na parte sobre números raw, né, o tipo de dados raw, que é a sopa de bits, como a gente falou, que existem outros caras além do NA em si. Então tem o NA character, né, para caracteres, o NA complex para números complexos, o NA integer para inteiros, né, e o NA real. Como eu falei, o real vem de outras linguagens de programação, eu acredito que do Fortran 4, que ainda, o Fortran em geral, que ainda é usado em algumas coisas do R, tá? Mas aqui é para a gente ler isso aqui como double, né? Double. Ok. Então, o que está sendo perguntado aqui? Está sendo perguntado identical, né? A palavra aqui em inglês, o que significa idêntico? Eu estou perguntando se o NA é igual a NA character, tá? E aí essa função, ela é o tal do, ela vale aquela coisa chamada, aquele princípio matemático chamado a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Também chamado de simétrico. Ou seja, NA comparado com NA character é a mesma coisa de NA character comparado com NA nessa função, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Eu espero, como eu falei, são constantes, né? Será que são constantes iguais? Bom, primeira coisa, vamos apagar aqui a linha, tá? Tem duas formas de apagar as linhas aqui da console. Uma que é vir por aqui, ó, tá? Mas olha, já tem um atalho, Ctrl L. Então vamos memorizar esse Ctrl L também. Beleza. Então agora eu vou executando esses comandos um por um, tá? Com o Ctrl Enter. Tá. Então o NA e o NA character não são iguais. E o NA e o NA complex também não são iguais. E o integer não é igual. E o real não é igual. Bom, agora vamos ver as coisas entre si. O character com complex não é igual. Tá, já dá para ver que nada vai dar certo, mas nada vai dar true, né? Todos são diferentes, mas vamos ver até o fim. Character e o integer, falso, tudo, nenhum deles é igual, tá? A gente tentou todas as combinações, lembrando desse negócio aí da simetria. Então ninguém é igual a ninguém. Esses quatro caras que estão aqui, na verdade esses cinco, né, com o NA e mais os quatro filhinhos dele, vamos dizer assim, nenhum é igual, tá? Internamente isso aí são representados por alguns códigos, alguns números, né? Mas a gente já pode até ter o direito a xeretar que números são esses. Eu juro que fiz isso, mas isso é só uma curiosidade, porque isso é assim nessa versão do R. Nada impede que esse número aqui, sei lá, XYZ, seja diferente na versão seguinte. O que a gente tem que prestar atenção é no nome, né, no identificador. O conteúdo, como eu falei, quem sabe, né, pode mudar, tá? Então a gente está programando em R e não precisa ficar se preocupando com esses detalhes. Que número que é esse, etc. A gente sabe que no computador tudo é número, isso aqui no fundo é um número. Dá para a gente tentar descobrir de alguma forma com aqueles tipo de dados raw, aquelas mesmas operações que a gente viu com leitura binária e escrita binária. Mas isso é, como eu falei, é curiosidade, tá? Não é importante para a gente fazer programas mais bacanas, mais sólidos de estatística, que são a especialidade do R. Então vamos ver agora, sabendo que esses caras são todos diferentes, vamos ver o que acontece se eu somar um número inteiro, o 1 inteiro, né? Lembra, o L significa que eu estou querendo que esse número seja inteiro. Então eu vou tentar somar o 1 inteiro com o NA integer e ver o que acontece. Tá? Todo mundo deu NA. Isso também é outra coisa interessante. Apesar desses caras todos serem diferentes, quando eu faço as operações, o resultado no final é o próprio NA. Mas beleza, vamos ver se agora a ordem ao contrário, né? Vamos ver se a ordem dos tratores altera o viaduto. Não alterou. Tá vendo? As mesmas operações, todas as operações deram NA. Agora vamos perguntar se é numérico. A gente viu que o NA sozinho não é numérico. Vamos ver se esse NA integer é numérico. Beleza. E aí a pergunta subsequente é: será que esse cara aqui tem a extensão,
o finalzinho do nome integer é um inteiro? Opa, é inteiro. Então ele é um número, esse aqui é um número especial, né? Na verdade não existiria nenhum número normal que o resultado fosse assim, tá? Um x desses, um x qualquer que é o somado com 1, subtraído de 1, multiplicado por 1, dividido por 1, desce sempre o próprio número, tá? Então ele é um número especial, né? Na verdade ele não é um número da matemática, ele é uma coisa especial do R. Ok. Bom, vamos ver agora o NA real. Como eu falei, real, eu não sei porque o pessoal do R usou isso, né? Mas como eu falei, eu acredito que tenha vindo de alguma linguagem de programação que o pessoal do R usa também, tá? Talvez Fortran. Mas é uma coisa estranha e fora do padrão. O normal seria chamar de NA double, ou double, né? Preferido. Ok, então vamos lá. Agora, quando não tem o L, o número é um número de dupla precisão. Então eu estou somando o NA real com o número de dupla precisão. Então vamos lá. Bom, fiz todo mundo, somei, multipliquei, dividi por 1 e continuou NA. Lembrando que não deu NA real, deu NA. Ou seja, todos eles convergem para NA. Apesar do NA real ser diferente do NA, quando eu somo o NA real com qualquer número, vai para NA, tá? Então vamos ver agora a ordem dos viadutos aí e tal. Não, a ordem dos tratores, mas beleza. Então, mesma coisa. Agora vamos perguntar se ele é numérico. É numérico. Será que ele é double? Double. É double, tá? Então, ele é esse NA double, ele é uma coisa especial do R. Como eu falei, não é uma coisa da matemática, né? Isso aí não existiria na matemática, mas é como se diz, uma conveniência para programação em R, tá? Desse modo eu consigo ter resultado para uma operação que não tem resultado. Quer dizer, uma operação, na verdade não, desculpa, quando eu quero significar, desculpa, não é exatamente isso que eu deveria ter dito. Quando eu quero dizer que, por exemplo, digamos um campo de número de dupla precisão, que seria, por exemplo, salário, ele está vazio, quer dizer, não tem nada lá, em vez de eu colocar 0, como em outros contextos as pessoas poderiam colocar, o R permite que eu diga, aqui deveria ter um número em dupla precisão, mas não tem. Ou seja, no caso aí, a pessoa não informou o salário, tá? Então ficou um NA real, ok? Bom, é isso por enquanto. Numa próxima ocasião a gente vai falar desse tal do NA em relação a caracteres e também um pouquinho do NA nesse negócio de coerção e, claro, o NA no contexto de comparações, de operações lógicas. Ok? Muito obrigado por enquanto. Se gostou do conteúdo, por favor, dê um like no vídeo, assim o YouTube entende que esse vídeo tem algum interesse e vai levá-lo para mais pessoas que possam ter interesse em passar a programar em R. Muito obrigado e até breve.